A gente vai com o aprendizado. A gente sempre faz a primeira vez, a gente faz da forma errada. Né? A maioria das vezes a gente faz da forma errada. É verdade. Depois você vai olhando aquele código, vai olhando, aí você vai melhorando ele. Cada vez que você olha, pensa, você vê uma melhora, né? Aí Aham. você chega num ponto daí que do seu conhecimento, visivelmente ali você não consegue melhorar ele mais. Para você passar desse degrau, você vai ter que ganhar mais conhecimento, tá? Conhecimento de, por exemplo, igual aquele livro bem famoso do Clean Code, por exemplo. Sabe aquele livro? Clean Sim, Code, eu nunca bem cheguei a ler, famoso? mas eu já ouvi falar dele Então, daí já. o que acontece? Você vai ler lá dicas, formas de você refatorar o código, melhorar o código, implementar métodos. Daí você adquire esse conhecimento. Daí a hora que você vai olhar o bloco de código que você fez, você vai enxergar como melhorar. Mas você tem que adquirir o conhecimento primeiro, para Isso. depois você olhar o código e enxergar como melhorar. Vendo código de outras pessoas, vendo o projeto de outras pessoas, estudando os métodos que tem dentro do Java, estudando as coisas que ele já tem pronto, que às vezes a gente fica escrevendo código que às vezes não é necessário, né? Já tá Dentro, pronto. dentro do, por exemplo, o objeto string lá mesmo, aquele objeto string que a gente usa para tudo, tá? Sim, sim. Ou um monte de método que tem lá dentro, pronto para usar. E a gente não explora, né? E as pessoas não exploram, né? Às vezes a pessoa fica lá perdida no Google tentando fazer um algoritmo, tentando fazer um código lá para escrever, sei lá, uma string reversa de trás para frente, alguma coisa assim. Só que tem tudo pronto lá dentro. Basta procurar. Basta procurar e você lê na documentação, né? Que nem. Vamos ver se. Você está vendo aqui a minha IDE agora, né? Sim, sim, tô vendo. Então, esse projetinho aqui, ó, é o que a gente fez lá na aula 2. A gente tinha feito lá de produto e venda, Uhum. né? Deixa eu só abrir aqui. Eu vou abrir aqui esse main aqui, ó. Um exemplo. Ó, isso daqui é uma classe aqui. Ela é uma classe, tá? A gente usa ela para instanciar o quê? Um texto, certo? Sim, certo. Né? Só que, ó, como ele também é um objeto, olha o tanto de método que tem dentro. Dá pra você pegar o primeiro item, né? A É, primeira letra. Isso é um isso. exemplo. É, olha aqui, tanto É muita de coisa pra métodos. explorar. Tá vendo? E o que o método faz, tá escrito aqui na documentação, aqui, ó. É o que tá escrito. Ó, porrada de método. Dá pra Ó, transformar os em mais famosos. Os mais famosos que, tipo, eu uso, ó, tipo, a todo momento. Transformar para uppercase, maiúsculo. uppercase, É. lowercase. Lowercase, ó, para minúsculo, né? Aham. Para que eu uso isso daqui? O lowercase, por exemplo. Sabe quando tem um formulário lá? Um formulário onde a pessoa coloca o e-mail, daí ela escreve o e-mail assim, ó. Então a pessoa vai lá e escreve o e-mail assim, ó. A pessoa vai lá e escreve assim, fica em texto, ó. Tá? Maiúsculo, minúsculo. A pessoa escreve o e-mail tudo bagunçado lá, né? Dessa Aham. forma, né? Ah, para gravar, para você fazer um envio de e-mail, para eu gravar no banco o e-mail do aluno, e depois poder fazer um envio automatizado, o padrão dos servidores de e-mail, eles só aceitam o e-mail tudo em minúsculo, certo? Por regra. Então, vem lá da tela, vem tudo bagunçado. Eu tento validar alguns erros lá na tela antes de enviar o e-mail, mas, por exemplo, vai vir um e-mail dessa forma aí, ele está correto. A única coisa que eu tenho é o quê? Jogar ele no banco, eu tenho que colocar ele para Deixa eu minúsculo, lowercase. tá? Dessa forma aqui ele já fica em minúsculo, se eu gravar, né? Porque ó, eu tenho uma string direta e do Java mesmo ele me dá, ó, um monte de método. Imprime em tela, Alex. Eu vou imprimir em Né? tela aqui.
Quer ver? Fica legal. Ó. Vou jogar aqui em tela. Isso que a galera já pode ver também o resultado. Ó, teste. Eu vou colocar o breakpoint aqui pra gente saber onde é que tá rodando. Ó, vê ali, tá? Tudo aqui, ó. Ele já converteu, ó. Chulu e case, ó. Já chamei aqui direto. Ele já veio em minúsculo, ó. Ó, veio em minúsculo. Em tudo minúsculo. Correto. Pode fazer assim, ou pode fazer assim, que seria o mais certo. O interessante é que a linguagem ela te dá todas as opções, cara, de você fazer até de uma forma errada. Assim eu acho errado. Mas ela te dá a opção. Ela te dá, tipo, ela deixa, tipo, ela faz tudo. É daí né? que a gente vai tendo começando a treinar a habilidade de Né? refatoração, né? Ó, de novo, então, vê aqui, ó, tá tudo, ó lá, tudo maiúsculo e minúsculo, tá vendo? Aí a hora que passar por aqui, eu entrei no método, ó, F7, deixa eu sair fora. Ó, F6, ó lá, minúsculo, Minúsculo. né? Já o uppercase, super famoso e conhecido também. Ok, ó lá, maiúsculo, Tudo maiúsculo. né? Então, assim, tem muita coisa pronta aqui dentro, tá? Charate, quer ver? A gente busca uma string por posição, vamos lá. Vamos ver a Isso. posição 2 aqui. Eu retornar Ó, o o. que ele vai? Que Olha lá, o E, ó. o E. O E. 0, 2, o E. 0, 1, 2, ó. Começa no 0, 1, 2. Né? Isso. E isso, inicialmente eu achava uma coisa bem simples, mas com o passar do tempo a gente vai entendendo que dentro do dia a dia, e olha que eu não sou programador, né, profissional, mas dentro do dia a dia a gente vai vendo que é uma funcionalidade importante, né? Sim, é que é aquela coisa, você vai. Esse também é bastante usado, ó. Contains, tá? Tipo, contains é um pedaço de palavra, tipo, ó, Nando, por exemplo. Nando, Deve retornar verdadeiro ou falso. quer ver? É isso? Ó, true, É viu? isso mesmo, Que ele pegou aqui, ó, essa parte aqui, ó, Nando, Nando. né? Essa Ou, parte Nando. ou seja, né? Super, super útil. Então, acontece que esses daqui são os mais usados, mas assim, de acordo com o problema que chegava para mim, eu pesquisava dentro do próprio objeto do Java para ver o que ele me dá. Né? É a mesma coisa, ó, o integer, isso, né? Integer tipo, é um número. Aqui, número. Vou colocar 0 aqui. 0, certo? Ó, número. Tá? Olha aqui o tanto, ó. Converte para double, converte para float, o long Compara. value, o int value, o retorno os bytes. Ó, faz a soma, ó. Aqui. Tá vendo a galera se matando para fazer soma? Ó? Você pode passar o objeto 1 e o objeto 2, ó. Tá? O valor 1 e o valor 2, E ele a vai te própria retornar. classe. Ó. Aí vem operações aritméticas, ó. Converte daí o inteiro para uma string e faz ao contrário também. Ó, tem tudo, ó. Tá vendo? Mas, Tem assim, tudo. em relação a isso, tipo, né, classe aí, eu tenho dúvidas em relação a quando eu devo usar, por exemplo, você usou o integer. Uhum. O porquê que eu deveria usar ele ao invés do int? Seria por conta Desses do leque de métodos. métodos? Desse método, ó. Quando você tem assim um integer, tá?
você vai ter uma série de, de métodos dentro dele. Seria basicamente por conta disso, então, não é Agora, se você usa o int aqui, ó, um tipo primitivo, né? o primitivo, ó, número 2, ó, Não você não tem nada dentro dele. tem nada. Legal. Não tem nada. Olha, tipo, você não tem nada. Tanto que ele, você que segurar o Ctrl aqui, ó, você não entra dentro dele, porque ele não é um objeto, ele é um tipo primitivo aqui. Não consegue entrar dentro dele, ele não tem nada. Entendeu? Aí já a classe Entendi. aqui, aí você vai ter um montão Tem de um leque método. de métodos. Você tem o leque. Então, essa é a diferença. Todos os tipos primitivos, aí ele tem a sua equivalência em uma classe. Isso tem alguma relação com o banco de dados na hora de persistir os dados? Tem, ó, dessa forma aqui, ó, não vai fazer diferença entre se você gravar o inteiro no banco, não vai fazer diferença, Aham, tá? Agora é o seguinte, você tá com um inteiro aqui, aham. tá? Um valor aqui, 90, tá? 90. Aí você, às vezes ele veio da tela ou ele veio de algum lugar do sistema, veio lá um inteiro, tá? E você precisa jogar isso pro banco. Às vezes o campo do banco, às vezes ele está preparado para um double, no caso, tá? Ou então daí você precisa transformar de inteiro e salvar no banco com casa decimal, alguma coisa assim, tá? Aí você tem que converter. Tem que fazer um parse, no caso? Seria isso? No caso aqui, ó, se você fosse passar por um método do banco lá e ele tivesse reclamando que não poderia gravar um inteiro, Uhum. você tem aqui a opção, ó, quer ver? Ó, ele tem um double value já, ó. Viu? Você Aí pode já passar. seria para passar a Daí você conversão. converte. Outra forma de converter. Quer ver, ó? Double. Se você pegar o número aqui, ó, número ponto double value, né? Olha lá, também. Viu? Quer ver? Vamos jogar isso aqui no console. O número double. Ó, vai vir aqui, ó, número inteiro, passou por aqui, olha lá, double, viu? Tá bom. Olha lá, número, olha lá, inteiro, sem casa, e aqui, ó, Aí ele já bota 90.0. a casa decimal lá embaixo. Ele bota a casa, Legal. né? Aí você tem a diferença, ó, viu? Então, é assim, nesse... Ó, por exemplo, se você trabalha com valor de dinheiro, tá? Valor de dinheiro sempre vai ter casa decimal, né? Sim. Então, na verdade, isso daqui seria o quê? Seria uma análise, ó, trabalhar com dinheiro, tá? E inteiro vamos supor que é o mercado. Tem a quantidade de melancia no estoque. Essa melancia, exemplo, é inteira, né? Quantas melancia inteiro. vai ter? Lá, a quantidade, tipo, de Quantidade de melancia. melancia. Vender ela por pedaço, por quilo, lá é outra coisa. Mas ela chega no mercado, a contagem que chega no mercado, que ele descarrega do caminhão, é melancia inteira. É a E eles, unidade. ou é melancia inteira, eles marcam a quantidade e marcam também o quilo. Aham. Né? Então, assim, em vez de dinheiro tem casas decimais, e aqui também seria, ó, ou Quilos. quilograma também, Quilograma, que também tem unidade decimal. que também tem unidade decimal. Mas aqui, a quantidade de melancia que chegou do caminhão lá vai ser inteiro. Vai chegar 90 agora Vai na chegar hora 90. lá no mercado eles E assim, agora o porquê. O porquê quando que eu vou escolher? Bem, a primeira coisa é que é de acordo com a regra de negócio. Quando você começa a entender as regras, você vai ver que a orientação objeto, ele reflete a regra do mundo real. Ele reflete, tipo, é para trabalhar com dinheiro? Tem as classes, tem os tipos de valores para trabalhar com dinheiro. É para trabalhar com
Uma loja de móveis tem o quê? Um armário, é um armário inteiro. É um armário, não é É, 1,5 armário, não não é existe. 1,8 armário, né? Um armário é um armário. É um armário. Então daí isso no Java, por exemplo, um armário vai ser inteiro e na tela você tem que tratar o campo também para aceitar só inteiro. Não pode deixar a pessoa lá colocar 1,5 armários. Não existe. Não existe. Você tem que colocar na tela também, tem que preparar o campo lá para ele colocar inteiro. Então, você começa a perceber que o valor que tem que ser trabalhado é de acordo com o valor no mundo real, e isso tem que ser colocado na tela, tem que ser validado, né, para o Uhum. usuário não colocar errado, e esse tratamento vai acabar lá no back-end também, até chegar no banco. A regra de negócio ela vai refletir todo o teu código Java, vai refletir no front-end e vai refletir no tipo de campo que você vai criar no banco de dados. Legal. Entendeu? Consegui entender melhor essa questão do. É que você usou até bons exemplos, né? Porque a minha dúvida maior era referente a isso, de usar o integer, o int, o double com D maiúsculo, o double Uhum. com D minúsculo, e assim por diante. O string, a gente vê que ele já é a classe, né? Ele Sim. não tem o string como tipo primitivo. Ó, E eu me perguntei muito tempo o porquê disso, e assim, eu cheguei numa época que eu falei, não vou precisar entender isso não. Se tá ali é porque né, os criadores o criador não. da linguagem definiu. Então, Cara, tudo nasce. Deixa eu ver, 20 minutinhos de gravação. Tudo nasce para resolver alguma coisa. E isso vai ser sendo colocado. Eles vão colocando na linguagem. sim, sim. Tudo nasce para resolver alguma coisa. E vai colocando na linguagem. Aí tem esse mundo de coisas que a gente não sabe para que serve, mas alguém deve usar. A Sim. gente não usa, mas alguém deve usar. Então tá disponível ali pra gente. Ó, quando eu trabalho com dinheiro, tá? Parte financeira, a gente sempre a melhor forma também trabalhar com o Big Decimal, tá? Por quê? Vou pegar aqui o Big Decimal. Ó. Tudo isso daqui é cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos dá para fazer com o número. Aí tem divisão, ó. E é Aí uma tem classe que eu conversão. nunca usei para nada, Nunca Alex. usou? Ó, Não. multiplicação. Eu uso ela de monte na minha. Aí tem aqui a parte de fórmulas matemáticas, ó. Tem até potenciação É, aí, caramba. isso. Potência, subtração. Ah, sim, o que eu mais uso é pra tipo, subtrair. Que nem, por exemplo, ó, vamos iniciar aqui. Vou colocar um valor aqui. Ó, um value of. Aqui existe uma diferença, quer ver, ó? Quando você chama o objeto direto, o big decimal, ponto, ele te dá essas três opções aqui para você passar. Você pode passar um double ou um long para converter o número. Mas se você cria um objeto dele, big decimal, aí você pode passar uma pilha de tipo de dados, ó. Tá? Então vou passar aqui tipo R$90. Tá? Então geralmente usaria como string para fazer, e aí eu convertendo. Quando vem da tela, na tela é tudo string, Uhum. mas dentro de um objeto ali, de um objeto, ele vai se transformar num número, no big decimal e tal. Às vezes, por exemplo, um sistema, ó, o pessoal pagou o boleto. O pessoal pagou o boleto do meu treinamento, entrou na minha EAD. O banco, por exemplo, eles mandam tudo em string para mim. Uma integração de API, por exemplo, chega tudo em string. Certo. Tá? Então vai chegar uma string lá, tipo 90, tipo R$90 com 50 centavos. Vai chegar uma string, eu tenho que converter isso para um número para eu poder trabalhar, tá? Dentro da minha EAD. Então, ó, eu vou imprimir aqui, só pra gente ver se ele vai imprimir certo. A gente tem um monte de método aqui, peraí. Deixa eu comentar aqui.
Ó, 90,5. Ok? Legal. Aqui, ó, deixa eu ver se a gente tem 7 escala, 7 scale de 2. Vamos ver se é isso. Ó, 90,5, mas aqui eu passei 90,50. Certo. Eu coloquei a opção de escala aqui nele, vamos ver. Ainda não. Vamos ver. Escala. Vamos ver se alguma dessas opções. Apesar que ele sempre vai estar ignorando, né? 90,5, 90,50. É que é a mesma coisa. Eu tô até surpreso com as funcionalidades desse Big Décimo. Eu já ouvido falar, mas eu Não, tem de tudo. Né? Ele nunca. imprime assim mesmo, ó. Ele ignora. Mas, por exemplo, ó, um valor mais que isso, ó. Na matemática o zero fica de fora, mas ó. Ó lá. Viu? Aqui, ó. Ó, aqui ele setou 2 escalas, só que aqui ele joga pra cima. Tá mais próximo do 1, digamos assim, né? O 08 ali. Isso. Vamos ver Entendi. outra opção aqui. Half up. Vamos ver. Olha lá, ó mesmo. Vamos ver se tem alguma que joga pra baixo. Vamos ver. Se tiver 4. 4. Olha lá. Viu? Aí, foi. Ele alterna. Então, assim, quando você começa a trabalhar, você tem uma série de funcionalidades. Se você quer jogar o valor para cima, quer jogar o valor para baixo, aí começa a complicar daí. Começa a complicar, né, quando você vai trabalhar com cálculo financeiro. Mas assim, vamos trabalhar aqui num valor real. Certo? Então aqui a gente tem esse valor inicial. A gente tem aqui, ó, big decimal. Eu vou fazer, ó, a gente tem, por exemplo, um subtract aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos dividir por 2. Ó. Vamos dividir isso aqui. Eu tenho aqui um new big decimal. Vamos dividir isso aqui por 2. Colocar aqui a parte das casas. E aí você pode colocar aqui, setar a escala dele para 2. Às vezes, numa multiplicação, numa divisão, pode dar aquelas 50 casas, né? Pode dar. Aham. Vou colocar aqui um big decimal. Um valor dividido. Um valor dividido. Olha lá, ó. Viu? Aí, de acordo com o que você colocar aqui, vai ser o valor final. Entendi. Então, a parte matemática aqui, você tem que estudar muito essa parte aqui. Tá? Cara, a gente já passou por sistema que deu um trabalho para acertar, porque às vezes em algum lugar era colocado half down, depois half up, né? E aqui você tem aqui na documentação, ó. Você está vendo aqui? Tô vendo. Tô selecionado, ó. Ó, se for 5.5, ele coloca para 5. Para 5. E assim, 2.5 joga para 2 e tal. Ele joga, dependendo do que usar, ele dá um jeito de arredondar, né? Ele dá um jeito de arredondar. Interessante. Não tinha visto nada sobre Big Data. Já tô vendo que ó, não posso parar de estudar. Não. E daí assim, daí você tá em algum lugar, você precisa passar daí um double value, você já tem um double aqui, às vezes para passar para um outro objeto, né? Um outro objeto que só recebe o double, alguma coisa assim. Aham. Daí você vai ter que estar imprimindo em double, tá? Então o valor certinho. Vamos ver se ele coloca a casa decimal sozinha. Vamos ver. Eu só trabalho com 2 casas decimal porque não é um sistema financeiro, né? Ó, Sim, ele vai quebrou. quebrar, ó, né? Porque não tem. Vou colocar mais. Vou
colocar mais casinhas. Quebrou também. 4. Vamos ver. Que ele vai quebrar, ó. Round necessário. Vamos Ele ver. Será que é aqui que ele está pedindo? Deixa eu ver. Deixa eu ver a linha de erro. 7K, que ele está pedindo o round mode up. Olha lá. Jogou pra cima. Jogou pra cima aqui. Né? Dividiu por 4. E daí, assim, lógico, o que a gente tá fazendo aqui é uma tipo, uma zoeirinha como aprendizado, mas num sistema matemático aqui mesmo, no negócio financeiro, você ia ter que ver qual que é as opções e de cálculo certinho para você usar. Imagina um sistema bancário, nossa. Aí você vê que não é simplesmente sair usando aqui double, dividindo e tal, que vai ficar certo. Você tem que olhar todas as opções do objeto. Aqui é quando é mais complexo, tá? Agora se for uma coisa mais simples, double. Vamos pegar aqui um double aqui. Double ponto value off, tá? 90.50. O double, ele não tem o método de divisão dentro dele. Então daí você faz assim, como é que vai ficar? Double, tá? Dividido por 2. Pronto. Vamos ver. Olha lá, viu? Vai ficar muito confuso, né? Imagina um sistema, como a gente estava falando, algo mais complexo, não dá pra usar. Então, às vezes as pessoas usam tipo um negócio muito complexo para uma coisa muito fácil, né? Que nem, por exemplo, a gente pegar aqui, pegar aqui, só para a gente ter a certeza, 45.25 vezes os 2, olha lá, deu certinho o valor, né? 90.5. Antes usando o Big Decimal lá, viu que ele joga para cima, joga para baixo, ele faz uma loucura. Então, às vezes a pessoa erra muito na hora de usar o objeto e complica demais uma coisa que pode ser fácil. Porque às vezes quer fazer uma coisa bonita. É bem bonitinha, mas não pensa no então, tipo, no desempenho. Você tem que saber, né? Você tem que saber onde que você está usando, né? Sim. O Big Decimal eu uso em algumas partes do meu sistema, só que tem que ser, com muito cuidado. É claro, às vezes pode acontecer, calcula demais, pode acontecer de dar uma diferença de alguns centavos financeiro ali. Normalmente o pessoal, eles identificam essa mudança e joga na última parcela, por exemplo. Já viu isso? Já. Isso é normal no sistema financeiro. Sabe por que eles fazem isso no sistema financeiro? Justamente porque a galera não consegue controlar muito bem os valores. Mas aí quem paga a conta é a gente, consumidor. Você já viu isso em algum sistema financeiro? Você vai pagar alguma coisa e ele joga um valor excedente na última parcela? Sim. Então, tem tá explicado por quê. Vem da bagunça do sistema que tá por trás. Vou saber. Já vou mandar um e-mail pro pessoal, falar, detectei aqui a falha. Cara. Mas assim, assim é super fácil, tranquilo. Sim. É mais enxuto, assim, né? É mais enxuto, é mais fácil, tá? Sim. Então, dentro da parte da orientação objeto, tá? A gente tem muitos métodos. E aqui tem soma também, Tem soma, mínimo, né? Dentro do próprio objeto, valores e tal. Mas vamos lá, então, depois dessa parte aqui de objeto, vamos ver quanto tempo a gente tem gravando aqui. 32 minutos. Essa aula, então, a gente vai deixar 30 minutos para essa parte aqui de objeto, que a gente acabou adentrando. Vamos para outra aula, a gente vai trabalhar ver um pouquinho de listas, que era o nosso objetivo. Tá? Então, eu vou encerrar isso aqui.